Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olharam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou? Tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque eu não posso te seguir agora? Eu darei a vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Chagas abertas, cantemos. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Filhos queridos, estamos na Semana Santa, terça-feira, e hoje nas Santas Chagas de Jesus, e acabamos de cantar chagas abertas de nosso Senhor Jesus Cristo, chagas e sangue de Cristo está
entre nós e o perigo. Às vezes a gente canta e não presta atenção. Essa oração é antiga, não é só música, é oração. Jesus, Ele se coloca como intercessor. E quando o mal vem nos afugentar, se estamos em Cristo, Ele recua diante das chagas de Cristo. Por isso que eu falei esses dias de ter um crucifixo em casa. Por favor, não é superstição. Não me acusem de querer ensinar superstição. Não é superstição, pelo amor de Deus. Mas quando alguém anda com um escapulário, anda com uma cruz, quando não é magia, mas quando você tem em casa um crucifixo, essa música é verdadeira. Quando o mal se levanta, quando o inimigo vem para atacar, as chagas de Cristo, o sangue de Cristo, afugenta o mal, expulsa o mal. Nós precisamos disso, meus irmãos, porque o mal é um cão raivoso, tentando nos devorar. E veja como devora. Ontem, se você lembrar o Evangelho, era maravilhoso, que foi Jesus em Betânia. E aquela mulher, ou Maria, pegou um nardo puro, puríssimo, e quebrou nos pés de Jesus. Custava mais ou menos 300 moedas de prata. E Judas, aí que está. Eu falei do cão, do mal, se apossou de Judas, e ele reclamou daquele perfume jogado no chão, nos pés de Jesus, e disse: vamos dar esse dinheiro para os pobres. João parecia que ele estava até ressentido com Judas, ladrão. E é verdade. Se olhou para 300 moedas de prata, vendeu Jesus por 30 moedas. A história continua. E hoje de novo aparece uma outra cena, mas é uma cena emblemática, porque é João. Quando você escuta esse evangelho, não pensa que João quis fazer uma crônica, porque se você avaliar o evangelho de hoje, tem alguns pontos que não ligam, que não se juntam. Mas eu não vou falar disso. Isso aí é para estudiosos. Mas eu só quero dizer o que é importante. Não é uma crônica, não é um relato ipso fato. Existe um pensamento que está por trás. Ele reúne personagens numa mesa, porque João é o teológico, e ele não tem a preocupação de querer amarrar todos os pontos. Então o que é que quer dizer o evangelho? Jesus está numa outra refeição. Ontem uma refeição, hoje outra refeição, e aconteceu algo impressionante. É impressionante perceber que nesta mesa estava Jesus e o demônio rondando. Que horrível ouvir isso, né? Mas você lembra que o demônio se afastou para voltar no tempo oportuno? A vida inteira de Jesus ele sofreu com o inimigo tentando derrubá-lo. E como não conseguia derrubar Jesus, ele tentava pegar os seus apóstolos e pegou. Mas isso então não é verdade também? Para mim, para você? Não estamos de novo numa mesa e temos que nos cuidar para não nos tornarmos alvo fáceis para o inimigo, sabendo que o inimigo não tem poder sobre nós, a menos que eu permita.
Lucas contou um fato, e foi domingo. Só faço memória. Você vai juntando. Pedro, o diabo me pediu permissão para que eu pudesse fazer uma purificação de vocês. Ainda não. Eu não permiti. Mas eu te digo, Pedro, quando você se converter, confirme teus irmãos na fé. É muito forte esse texto de Lucas. Lucas capítulo 22. Fizeram a lição de casa? Lucas 22. Essa frase de São Lucas para São Pedro, o diabo pediu para eu fazer uma purificação, passar vocês na peneira, mas eu não permiti. Mas eu te adianto, quando você se converter, Pedro, edifique seus irmãos. Voltemos à cena de hoje, terça-feira da Semana Santa. Jesus está com os seus, está na mesa, e o texto fala algo que a gente não pode deixar passar despercebido. Estando à mesa com seus discípulos, ficou profundamente comovido. Gente, para João escrever isso, em outras palavras, Jesus chorou. Em outras palavras, Jesus estava triste. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse jantando, estava, e começou a pensar o que ia acontecer com ele, começou a olhar para os discípulos, e uma tristeza, um aperto no coração, um aperto na alma. Por isso João escreve isso. E Jesus diz: um de vocês vai me trair. Daquele momento bateu a dor da ingratidão. Jesus era humano, e por ser tão humano era divino. Meus irmãos, é aquele sentimento de que você tanto fez, e a pergunta que um pai às vezes se faz, diante de uma filha que se perde, uma mãe pelos filhos que se perdem, você pergunta: onde eu errei? Eu não diria que Jesus pensou isso, porque Jesus não errou, mas o que aconteceu? Como chegamos aqui? Jesus ficou profundamente comovido. Os discípulos ficaram desconcertados. Claro, o mestre angustiado, o mestre ali sem falar muito, entristecido, e eles ficaram se perguntando: o que está acontecendo? Pedro aproveitou João. Agora começam os personagens. João, o discípulo amado. João era o mais jovem. João sempre esteve nos principais momentos de Jesus. Jesus sempre confiou em três: Pedro, João e Tiago. João é o discípulo amado, que vai representar a comunidade dos que amam Jesus. João estava perto de Jesus na ceia. Pedro instigou João. Sim, João se inclinou para fazer a pergunta: quem vai nos trair? Mas ele teve nesse momento uma graça imensa: encostar, reclinar sua cabeça no ombro do Senhor, no peito do Senhor. Em meio a tudo aquilo, João pôde escutar o pulsar do coração de Jesus. João representa essa comunidade e representa-nos.
que nós precisamos muitas e muitas vezes nos debruçar sobre Jesus, escutar seu coração, conversar ao pé do ouvido do Senhor. João representa a comunidade, mas representa a mim e a você, que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não está bem, às vezes o inimigo está próximo. O que fazer? Recline, inclina-te diante do Senhor, põe tua cabeça nos ombros do Senhor e diz: Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor, me ajude. Essa cabeça reclinada de João é o símbolo de quem tem liberdade com o Senhor, confia no Senhor. E tenhamos isso na vida. Quando às vezes vem aquela insônia, quando vem aquela batedeira, quando vem aquele desespero, se aquiete. Eu vou usar uma palavra: se aninhe no Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui. O que eu faço? Como eu ajo? Me dá uma luz. É aquela oração pessoal, aquela oração particular que a gente faz às vezes no banheiro, às vezes a gente faz lá sozinho no travesseiro, às vezes a gente faz dirigindo, às vezes a gente faz: Senhor, eu me aninho no seu coração, eu me deito, me reclino. Me fala, me diga. Esta é a oração. Aparece um segundo personagem hoje, que é Judas. Judas estava na mesa. Judas teve todas as chances. Foram 12 apóstolos. E tudo que Jesus fez por os 12, fez por ele. Tudo que os 12 viram, ele viu. Tudo que comeram, ele comeu. E aquela história: você tem 5 filhos, um não é igual ao outro. E aqui, o texto de hoje, e por isso antecede, para lembrar que Judas teve todas as chances. Mais uma hoje. Ontem, quando nosso Senhor corrigiu: deixa ela oferecer, eu não estarei sempre convosco. Hoje, quando Jesus disse: eu vou pegar o pão, vou molhar, vou passar no molho, e aquele que eu der é o que vai me trair. Há quem pense que aqui Jesus está sendo determinista. Não. Até a última hora, Jesus quis salvar Judas. Aquele pão é comunhão, não era uma maldição. É um erro você pensar que aquele pão foi o pão da maldição. Não, sempre é o pão da bênção. Era a oportunidade. Judas, você está comendo do pão, você está comendo um pedaço do meu pão. Sempre o Senhor vai dizer, até o último momento: não faça, muda, faz diferente. O Senhor percebe que o cuidado que Ele tem com Judas: não faça isso. Mas o diabo entrou no coração dele. Aí você vai falar: mas Judas não teve culpa. Eu comecei a homilia dizendo: o diabo não entra se a pessoa não permite. Entendeu? Esse é o ponto. Não podemos pensar que Judas não teve escolha.
Não é, nunca foi isso na Bíblia. Maria teve escolha, até Maria. Judas teve escolha, até Judas. Mas porque ele permitiu, o diabo entrou na vida dele. Não pense diferente, nem vou falar uma outra ideia que corre, mas nem vou falar para não induzir. Essa é a teologia da igreja. Judas teve a chance de fazer diferente. Nós temos a chance. O pão que Jesus ofereceu não foi o pão da maldição, jamais viria de Jesus. Foi o pão do não faça. Você está comendo do meu pão, como diz um salmo. Se meu inimigo estiver contra mim, eu compreendo. Mas alguém que come do meu prato, se virar contra mim, existe um salmo, não lembro qual é, mas não importa. Mas eis o que aconteceu. Eu diria que nosso Senhor, principalmente na Eucaristia, é como se o Senhor dissesse assim: Padre, eu estou molhando o meu corpo, o pão no meu sangue, coma. Você está em comunhão comigo. Está dizendo para você, toda a Eucaristia. Ele molha o pão no sangue, a carne, o sangue, e nos dá. Mas a decisão de deixar o diabo tomar conta de nossa mente, de nossa alma, das nossas atitudes, é nossa. Esse é o pão da misericórdia. No sermão ontem do depósito, hoje clássico sermão da terça-feira, é também chamado o pão da misericórdia. Filho, será que a gente não vai entender que o Senhor está dizendo, fica comigo? Será que a gente não vai entender que o Senhor está dizendo, fica unido a mim, não dê espaço para o mal, não me traia? Mas naquele momento, o inimigo entrou em Judas. Eu falei das incongruências, estava evidente, de repente eles ficaram obscuros, porque na verdade não é isso. Estava claro que ele ia fazer, e de repente João diz, mas acharam que ele ia comprar. Na verdade é para mostrar que a decisão foi dele. Que até o fim, também os apóstolos, os irmãos, acreditaram em Judas. Terceiro personagem hoje, Pedro, e caminho para o final. Pedro. Se Lucas disse, Simão, Simão, o diabo pediu permissão, eu não dei. Hoje Simão de novo, Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, Pedro? Você não pode ir. Mas eu vou, eu dou minha vida. Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair, me negar 3 vezes. Fragilidade de Pedro, também nossa fragilidade. Portanto, meus irmãos, os personagens nos são colocados. O banquete é santo, mas o demônio está nos pés das cadeiras. Esse é o dilema de nossa vida. Não permitir que o mal tome conta de nós.